Olá, Fenelon, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Nádia. Bom, Fenelon, a gente já tem essas modificações todas aí nas escolas, repartições públicas, já vamos mostrar como é que vai ser o funcionamento também do Judiciário, mas na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal nós teremos algumas mudanças também. Mudança. Basicamente, Câmara e Assembleia passam a funcionar o plenário. A recomendação ontem adotada pelo presidente da Assembleia, Temístocles Filho, e seguida pela Câmara Municipal é a seguinte: funciona a sessão ordinária, ou seja, o plenário com os deputados, e sem público. Atividades extra como sessões especiais e audiências públicas ficam suspensas e o funcionamento dos gabinetes dos deputados fica a critério dos deputados, mas a recomendação é que se evite atendimento público para evitar aglomeração. Agora, hoje, na Câmara Municipal, inclusive, tem a previsão da votação do projeto do Executivo sobre aumento do salário dos professores. A gente tem informações, inclusive, que tem interdição ali na Marechal Castelo Branco, porque professores ocupam o plenário da Câmara já desde a semana passada para tentar impedir essa votação. O presidente da Câmara, Jeová Alencar, disse que a votação vai acontecer. Vai acontecer no plenário que está ocupado? Não. Vai acontecer em outro espaço da Câmara, só os vereadores, e se, por acaso, as manifestações criarem uma situação em que a sessão dentro da Câmara fique impedida, o regimento permite que se faça em outro lugar. Nós vamos ouvir agora o governador Wellington Dias. Ele divulgou um vídeo falando sobre as providências que o Estado está adotando para evitar a propagação do coronavírus no Piauí. Em razão de ter chegado às fronteiras do Piauí, Ceará, outros estados, adotamos novas medidas. Por exemplo, suspendendo por 30 dias as férias de profissionais de saúde, médicos e outros profissionais, para que a gente possa, com isso, contar com toda a nossa rede. Suspender, inicialmente, por 15 dias, as aulas na rede pública e recomendar, da mesma forma, tanto na rede municipal como na rede privada e também em toda a rede de educação superior. Eu sei que é incômodo para as pessoas, o que nós temos, de um lado, recomendando que não se tenha uma situação de pânico, mas, do outro lado, de forma muito responsável, seguindo recomendações do Ministério da Saúde, na nossa equipe técnica profissional da área do Centro de Operações Emergenciais do Piauí, a gente garantir as condições do atendimento de regras para que possamos, com isso, evitar, a propagação vinda principalmente de outros estados ou de outros países do coronavírus no Piauí. Bom, e para isso, Fenelon, foi publicado um decreto. Nós destacamos alguns trechos do decreto do governo do estado. Veja aí, vai aparecer no seu vídeo. Primeiro, o motivo do decreto que nós destacamos, que é a pandemia do coronavírus, como vemos aí nesse primeiro destaque. O segundo destaque que fizemos do texto é a determinação da realização compulsória de exames, consultas e estudo epidemiológico e a aquisição de bens necessários ao combate à doença. O terceiro destaque é a suspensão por 15 dias de eventos pela administração pública em locais fechados com aglomeração acima de 50 pessoas e em locais abertos com aglomerações acima de 100 pessoas. O quarto destaque do decreto é para servidores que regressem de regiões com surto reconhecido ou que tiverem contato habitual com pessoas dessas regiões que devem procurar o serviço de saúde. O quinto destaque do decreto que fizemos é que fica declarada a emergência estadual. O sexto destaque é a suspensão das aulas da rede pública e a antecipação das férias escolares por 15 dias, como nós já falamos agora há pouco. E o sétimo trecho é o pedido que se cancele eventos de massa diversos nas áreas culturais e esportivas. Caso não seja possível, deve-se fazer com portões fechados. E ainda, Fenelon, o Tribunal de Justiça do Piauí determinou que se trabalhe presencialmente em regime de rodízio com o mínimo de servidores possíveis. Ficam suspensos até o dia 31 deste mês, inclusive os prazos judiciais, as audiências em casos não urgentes e as sessões de julgamento administrativas e judiciais dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça
e das turmas recursais. Excetuados os julgamentos eletrônicos, ou seja, aqueles virtuais ficam mantidos. As audiências e sessões de julgamento com réu preso e aquelas destinadas a pessoas a evitar perda ou perecimento de direitos, salvo deliberação contrária do magistrado. Ficam mantidas a realização de atos processuais que possam ser realizados por meio eletrônico e aqueles considerados urgentes, assim como a publicação regular de acórdãos, sentenças, decisões, editais de intimação, notas de expediente e outras matérias de caráter judicial e administrativo no Diário da Justiça Eletrônico. Está publicada já essa portaria desde ontem. Muitos funcionários estão ficando em casa e agindo em regime de teletrabalho. Mudando a rotina das pessoas, em todos os poderes, em todos os níveis. E aí tem uma informação dentro desses destaques que você fez em relação ao decreto do governador que diz assim: controle de pessoas que vieram de áreas onde ocorram a doença. Bom, a gente já pode começar a olhar para o próprio Brasil, e não mais só para fora, porque isso dizia respeito antes a quem veio da Itália, quem veio da França, quem veio da Espanha. Brasília já se encontra numa situação complicada de ocorrências da doença. Já temos, inclusive, o primeiro deputado federal com o coronavírus confirmado. Senador também, né, com investigação, e aqui no Nordeste nós temos, por exemplo, 18 casos confirmados em Recife, informação de hoje. E o mercado sofre fortemente com isso. O dólar ontem fechou em forte alta nesta semana, acima do patamar de R$ 5,00 e marcando mais um recorde nominal. O dia foi de muito nervosismo e abalo nos mercados globais, após um novo corte surpresa da taxa de juros nos Estados Unidos e com mais países fechando fronteiras, como a França, por exemplo, para tentar frear a pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, crescem as apostas de um corte na taxa Selic ainda essa semana. Veja aí, a moeda norte-americana subiu 5,16%, negociada a 5,0612. Essa alta é realmente considerável. Na parcial do mês, o dólar acumula uma alta de 12,95%. E a Bovespa registrou ontem o quinto circuit breaker em 6 pregões, logo na abertura, e fechou em queda de 13,92%. Há uma cautela enorme dos mercados, dos investidores, diante dessa situação. É uma preocupação que faz com que países comecem a adotar medidas no sentido de estimular a atividade econômica. Isso ocorreu nos Estados Unidos ainda no domingo, anúncios feitos pelo presidente Donald Trump. E ontem foi a vez do Brasil com um pacote de medidas de quase 150 bilhões de reais.